Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas, e você tem que ficar até o final porque temos possível contratação do Timão. Pedro Raul aí pode ser o novo centroavante do Corinthians, tá, fiel? Acredito que já tá tudo certo. Vamos falar também sobre Coronado aí, que pode pintar no Corinthians ainda também. Enfim, o mercado da bola está bombando. Vamos falar também sobre a partida de hoje contra o Ituano e mais um fiasco com Mateuzinho e Garro. Não saia daí para você sair daqui de forma atualizada. E como sempre eu peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias do Timão todos os dias. Fiel, então sem mais delongas, vocês sabem que eu não gosto de enrolação. Corinthians joga hoje às 7h30 da noite diante do Ituano. O que acontece? Qual seria a nossa expectativa? Ver a estreia do Rodrigo Garro. Até o presente momento eu olhei no bid, o jogador não está inscrito, ou seja, o Corinthians ainda não pagou a segunda parcela do Garro. Em outras palavras, vamos ficar aí mais um jogo, ou mais sei lá quantos jogos, sem o Rodrigo Garro poder estrear pelo Corinthians. Cara, a diretoria bate no peito, principalmente o Augusto Melo, que trouxe um monte de patrocinador, que é isso, que é o maior da América Latina e não paga a segunda parcela do Garro. Então, isso faz a gente passar vergonha, cara. Corinthians tem que ter pé no chão. Corinthians é muito grande, é o maior clube do Brasil, para ficar passando esses fiasquinhos, para ficar ganhando meme aí, cara. Pô, paga o Garro lá, já não tá com o maior da América? O maior patrocínio master? Traz para o moleque para jogar. Segundo jogo já que ele não vai estrear por falta de pagamento. Aí fica difícil, fiel. Mas eu quero que vocês comentem aí, tá? O que vocês acham dessa história do Garro não poder jogar novamente? E o Corinthians vai entrar em campo hoje, fiel, praticamente com o mesmo time que entrou na partida contra o Guarani. A gente vem com o lateral Fagner, a dupla de zaga vai ser Caetano e Félix Torres, lateral Hugo, os dois volantes Ranieri e Maicon, o meio ofensivo Matias Rojas e o nosso trio de ataque aí, Matheus, Yuri Alberto e Romero, tá? Então, o Corinthians repete a mesma escalação contra o Guarani, sem novidades aí, é o que nós temos de melhor. Nós temos que colocar o que tem de melhor, tá? Mas comentem aí, o que vocês acham dessa escalação? Vocês mudariam alguma coisa ou vocês continuariam com essa mesma escalação até todos os jogadores estar dispostos aí na mão do Mano Menezes? Comentem, fiel. E agora vamos falar sobre Pedro Raul. Segundo o jornalista, fiel, até escrevi o nome dele aqui, César Luiz Mero, deu a notícia que o Corinthians já fechou com Pedro Raul, tá? Isso é uma notícia do portal mexicano. Alguns jornais do México também já deu a notícia que o Corinthians já fechou com Pedro Raul, que tá tudo certo. Com essa diretoria, eu fico sempre com um pé atrás. Vou esperar o Corinthians dar como nota oficial que fechou com Pedro Raul para poder cravar, porque eu não confio mais nessa diretoria. Fiel, Pedro Raul fez ótimas temporadas no Goiás, foi onde ele se destacou, foi onde ele ficou conhecido aí no principal aí no futebol da América do Sul, onde teve várias propostas. Do Goiás ele foi para o Vasco, onde não jogou nada. Do Vasco ele foi para o Toluca do México, onde também não conseguiu desenvolver um bom futebol. O que acontece? Ele já vem de dois times numa fase negativa. E o Corinthians faz uma aposta, em vez de contratar um jogador contundente, um jogador que vive uma fase boa, não. O Corinthians faz uma aposta para trazer o Pedro Raul e ver se ele consegue ser aquele mesmo jogador do Goiás. Ou seja, está na aposta. Pode ser que dê certo? Claro. Por que não? Pode ser que ele venha para o Corinthians e mata pau. É um jogador novo. Só que a gente não pode viver de aposta. O Corinthians, ele está muito mão de vaca nos investimentos. É por isso que as contratações não estão dando certo. O Corinthians quer trazer grandes nomes e vai lá e não investe o que tem que investir. Aí o Corinthians perde o jogador. É onde temos várias negociações frustradas. É onde temos várias negociações que nem iniciou por causa de preço. Sendo o Lautaro Dias um dele, sendo o Michael que só houve especulação. O Luiz Henrique que foi lá, cantou de galo e tá tudo certo, foi pro Flamengo. Então, se o Corinthians quer realizar boas contratações, ele tem que usar o seu patrocínio master para realizar essas contratações. E não ficar atrás de Pedro Raul. Enfim, se realmente está contratado, o Jornal do México, o Jornal Esportivo Mexicano, já confirma.
Se realmente ele já foi contratado, vamos aguardar aí, mas não deixa de ser uma aposta. O que nos resta corintiano, fiel, é torcer pro Pedro Raul dar certo aí com a camisa do Timão. Fiel, queria te falar agora sobre o Mateuzinho. O que acontece com o Mateuzinho? Já estava treinando, eu trouxe no vídeo, já estava treinando com bola no Corinthians, dormindo, fazendo tudo como se fosse um jogador já do clube. Eu falei no vídeo anterior, falei, fiel, o Mateuzinho está tendo divergências no contrato. O Augusto Melo estava esperando o diretor do Flamengo chegar para negociar essas divergências. O Mateuzinho ainda não é jogador do Corinthians. E pode acontecer com o Mateuzinho a mesma coisa que aconteceu com o Lucas Veríssimo. O que aconteceu? O Corinthians desistiu da contratação do Mateuzinho. Porque vem com aquele velho discurso, o Corinthians não serve de vitrine para nenhum clube. Mas a questão é, o Corinthians está trazendo o jogador e passando fiasco porque não está fechando o contrato. Não está fechando, para de pôr jogador no clube para treinar se não fechar o contrato, se não tiver assinatura lá, se já não tiver todas as razões do contrato claras, tudo perfeito. Porque senão a gente vai ficar passando esses fiascos. Não, vai lá treinar, pode ir, vai dar tudo certo, só está faltando resolver uns negocinhos aqui, mas já dá tudo certo. Aí vai lá esses negocinhos, é justamente os que emperram. E faz o Corinthians passar essa vergonha. Um jogador que já estava treinando, um jogador bom de bola, viu, fiel? Seria um ótimo aí substituto para o Fagner, uma ótima sombra para o Fagner ficar esperto, senão ele vai para o banco mesmo, porque o Mateuzinho é um jogador rápido, um jogador dedicado. E o Corinthians perdeu o atleta. Mais um fiasco aí da diretoria do Timão. Fiel, Igor Coronado, jogador titularzíssimo, tem ótimas estatísticas, já trouxe aqui que ele bate bem com os dois pés, tá com 11 assistências, se eu não me engano, e 15 gols, é um jogador excelente, jogador titular de time da Arábia. O que acontece? É muito difícil você tirar o jogador, porém ele quer vir para o Brasil e aceitou diminuir o salário para jogar no Corinthians. É uma ótima notícia, corintianeiro? O jogador quer vir, o jogador está demonstrando interesse, o jogador aceitou diminuir o salário, porque sabe que clubes brasileiros não competem com o da Arábia. Beleza. Só que ainda existe um fator determinante. Ele tem contrato ainda. Aí já é Corinthians e clube, não é Corinthians e jogador. A não ser que ele consiga uma rescisão amigável lá, uma rescisão de contrato, mas eu acredito que é muito difícil, já que o jogador abriu mão de uma boa parte do seu salário para vir para o Brasil. Aí agora é Corinthians e o time da Arábia na negociação para ver se o Corinthians consegue aí contratar. E fiel, seria uma boa contratação, tá? Seria uma boa contratação. O brasileiro é um campeonato bastante extenso, longo, precisamos de reposições, precisamos de um elenco completo. Para vocês terem uma base, o Corinthians hoje tem no seu elenco aí 22 jogadores. É muito pouco. O Corinthians precisa aí sustentar esse elenco com jogadores de nível bom, com jogadores reservas que chega e consegue fazer aquilo que o jogador titular não fez ou que está fazendo. Porque não adianta a gente ficar contratando aí jogador de Ituano, de Novo Horizontino, de Guarani, peças pequenas, peças que não conseguem render um bom futebol para compor elenco. Fiel, a composição de elenco ela é muito importante. Fora que o Igor Coronado chega para ser titular. Mas acredito que temos uma boa peça para substituí-lo aí, que será o Matias Rojas. Eu ainda aguardo muito do Matias Rojas. Espero que ele faça um bom futebol que ele fez lá no Racing, na Argentina. O Matias Rojas jogou muita bola lá. Tinha contrato do futebol do Sul da América inteiro. E o Corinthians conseguiu contratar ainda na gestão do Duílio Monteiro Alves. Infelizmente não está conseguindo jogar bola aqui. Espero que na mão do Mano Menezes aí ele consiga ter aí bom espaço no Corinthians e consiga render bons frutos aí com a camisa do Timão. Fiel, tinha de mais atualizado do Timão, é isso. Quero agradecer demais a sua presença. Não esqueça de deixar o seu like e vai Corinthians!